Como é que está o andamento aí dos trabalhos? Alguém tem sentido alguma dificuldade para realizar, para conseguir acompanhar o cronograma de trabalho? Nós já estamos chegando no final do curso. É importante que você esteja nesse momento já com seus trabalhos em dia já. Alguma dificuldade? Tudo tranquilo? Professor, Sim, Luiz. os trabalhos que tem basicamente só declaração de leitura, declaração de que você assistiu às aulas do Dr. Nicodemos, o David Helm, leitura de Marcos, de Gálatas. Acredito que seja só isso. Tem o Só fórum declaração, também. né? Esse trabalho que o senhor está citando, né? Isso, tem a participação no fórum também, né? Sim, que nós já fizemos e já Exato. foi colocado lá. E também, no caso de Marcos, nós tivemos, tanto em Marcos quanto em Gálatas, a apresentação da estrutura, da ideia central, no caso de Marcos, aquelas perguntas que nós elaboramos. Certo. Me parece que esse está pendente para mim ainda. Mas É eu vou importante verificar lá. observar porque tem datas, então depois que passa da data, aí o Moodle já não... É como se não tivesse na plataforma lugar para envio, porque já passou a data. Certo. Então é importante verificar se você já enviou ou não. No nosso planejamento de hoje, nós estaríamos estudando, falando sobre linha melódica. Eu não sei por que eu acabei tirando o dia 14 do planejamento, quando fiz o planejamento, o plano de aula, mas não tem nenhum feriado, nada vai funcionar normalmente nessa data. Então, nós vamos acrescentar uma aula. A aula de hoje não está no plano de aula. Então, a aula que seria hoje, falando sobre o tema linha melódica, a gente vai deixar para a nossa última aula na semana que vem. Então, hoje a gente vai trabalhar novamente mais uma sessão de marcos. Nesse caso, vocês não terão nenhuma atividade relacionada a esse texto. E no nosso próximo encontro, semana que vem, a gente conclui falando sobre linha melódica. Então, vamos aproveitar fazer uma espécie de revisão ou tirar dúvidas antes da gente começar falando dessa próxima unidade. A próxima unidade que a gente vai falar é o texto de Marcos, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo de número 35. Dificuldades, dúvidas, em que área você tem sentido mais dificuldade para conseguir aplicar a metodologia que tem sido ensinada? Já dá para pregar em um texto, uma narrativa do Novo Testamento? Professor, eu já tinha esse costume de tentar dividir em estrutura, porque já tinham me instruído nisso, né? Uhum. Mas o senhor chegou com alguns conceitos, algumas questões aí que eu desconhecia, né? Essas questões de, por exemplo, da narrativa, de clímax, de cena, essas coisas que eu não sabia. Então, agora, quando eu tenho que preparar um sermão, alguma coisa assim, eu estou tentando aplicar. Ainda é fácil de encontrar em alguns lugares e outros é difícil de achar, né? Mas nós estamos tentando, caminhando aí e tentando aplicar. Legal. Eu apliquei no meu último sermão, que foi em Atos. Certo. Aplicar essa questão no capítulo 1 aí. Você pregou foi no seminário ou em uma outra igreja? Foi na abertura de missões. Certo. Ok. Mais alguém? A questão também dos princípios eu achei interessante porque eu estava com o costume de preparar a explicação, né? E no final colocar aplicações, né? Só que eu nunca tinha me tocado para a questão dos princípios em si. E aí, depois de todas aquelas aulas que nós tivemos de princípios,
Aí abriu os olhos, né? Inclusive, eu dei um estudo sábado com os jovens da igreja ali, e eu procurei fazer justamente isso. Quando chegou no final, poderia ter feito durante a explicação, né? Mas eu deixei no final. Aí no final eu coloquei lá os princípios e baseado nos princípios foram desenvolvendo as aplicações. Eu achei interessante. Legal, muito bom. Mais alguém? A pergunta é sobre se a gente utilizou as coisas da matéria, Na verdade, a gente está tentando fazer, Vitor, um apanhado geral, abrindo para perguntas, para dúvidas, para áreas que você tem conseguido já assimilar melhor, áreas que você tem dificuldades, é bem mais geral. Ah, sim, entendi. Não, no meu caso, é bem semelhante do Rony. Eu já tinha feito o curso de pregação expositiva com o Gediel. Aí ele já tinha ensinado algum desses pontos, divisão de estrutura, princípios. Só que quando eu fiz, eu ainda não tinha conhecimentos prévios que eu precisava. Aí agora, depois eu comecei a matéria aqui, melhorou bastante. O principal para mim foi quando eu fui pregar um sermão na Igreja da Aurora, que eu consegui organizar bem melhor, que foi quando a gente estava trabalhando em epístolas ainda. Principalmente na área de princípios para aplicação, que era uma das minhas maiores dificuldades. Dividir os princípiozinhos em tópicos e fazer as aplicações. Eu tinha muita dificuldade com isso e ficou bem melhor. Depois que eu apliquei os princípios que eu vi na aula. Okay. Eu não tive ideia de exercer de evangelho porque eu estou parado por enquanto ainda. Entendi. Vocês Professor, tiveram... Sim, Marinaldo, pode falar. até falei com o Rony esse final de semana, eu pedi para ele me dar uma ajuda aqui, porque assim, eu também tinha uma prática, eu fiz um curso não sei se o senhor conhece, do Pregue a Palavra, eu não sei se é o Palavra da Vida que dá esse curso, eu fiz um curso do Pregue a Palavra e fiz também um curso do Palavra da Vida, mas tem muito tempo. E a gente já fazia essa estrutura, né, de dar divisões, só que é um pouquinho diferente o processo deles, né? E aí, assim, principalmente, como o Rony falou, né? Aqui agora nos evangelhos, essa questão do clímax, a questão do montagem das cenas, e aí, principalmente, eu acho que a maior dificuldade hoje ainda é a questão de conseguir extrair aqueles princípios lá do texto. Esse final de semana, eu dei uma olhada lá no seu trabalho lá de Gálatas, eu acho que foi o seu trabalho final. E aí, assim, eu ainda tenho muita dificuldade para chegar naquilo ali que o senhor chegou, entendeu? Certo. Mas assim, eu acho que a gente está conseguindo ir no rumo. Eu acho que é questão de prática também, né? Certo. Para conseguir chegar nesse ponto. Nós não focamos tanto no formato do sermão, tanto é que nós não pedimos isso como trabalho, a elaboração de um sermão. Vocês estão tendo dificuldade, ou essa seria uma área para ser trabalhado? Por que eu estou perguntando isso? Porque nós vamos fazer provavelmente vocês devem cursar o segundo módulo, que é Prática da Pregação 2. Então, como o nosso tempo é muito resumido, nós não focamos tanto nessa parte da entrega de um sermão pronto. Por que não focamos tanto? Porque eu parti do pressuposto que essa parte seria a parte mais simples de realizar a partir do momento que vocês tivessem todo o conceito em mente. Mas como é que vocês estão se sentindo nessa questão da elaboração final do sermão? Está tranquilo ou é algo que precisa ser trabalhado? Se não houver necessidade, por que eu estou consultando? Porque se for algo tranquilo para vocês, escrever o sermão do início ao fim, com um formato, a gente não trabalha isso. Eu acho que seria interessante trabalhar. Eu acho que seria interessante trabalhar. Porque, assim, nós, eu acho que em geral, aí, nós temos já um costume de, vez ou outra, na igreja, ser chamado para pregar, na igreja que a gente está e tal. Alguns talvez tenham um costume maior do que os outros, alguns talvez sejam chamados mais do que os outros, mas eu acho que vendo o senhor fazer isso aí, eu acho que talvez ajudaria a gente a organizar melhor o nosso, a elaborar melhor o nosso. Eu acho que isso tudo aí seria interessante. Só complementando o Rony,
É porque, assim, a gente faz, a gente prega, mas a gente também não é avaliado, né? Ninguém vai lá dizer, olha, isso aqui você fez certo, isso aqui você fez errado. Então, na nossa cabeça está certo. Então, eu acho que seria interessante se eu trabalhar, porque a gente vai começar a filtrar as coisas, né? Certo, A legal. gente é avaliado, pelo menos acontece lá na minha igreja, pela apresentação do sermão. O que você apresenta, o que você prega, o pastor dá um feedback quando isso acontece, mas não assim, não pegar o sermão por escrito e destrinchar, né? Toda a estrutura, as divisões que você fez, as aplicações. Isso aí, realmente, como o Júnior falou, a gente não tem. A última vez que eu preguei, pastor, eu tive feedback, sim. De toda a questão do sermão, a divisão e tudo. O pastor Fábio me deu todo o feedback. Tanto que ele falou que só falta melhorar um pouco mais na questão da homilética, né? Pelo menos a parte da divisão que eu fiz em relação à sala, deu certinho. Beleza, tranquilo. Então, a gente pode Professor, planejar. Professor, Sim, professor, eu acho que eu quero acordar com os meus colegas aí. É bom o senhor fazer, pelo menos, essa estrutura do sermão, porque eu quero aprender essa estrutura, porque talvez o que eu aprendi aqui seja uma estrutura, não seja realmente aquilo que de fato deve ser, né? é. A gente sempre está lendo um livrozinho, sempre tem uma coisinha assim. Eu queria ver, assim, até para melhorar essa questão, né? Porque eu acredito que, a partir do aprendizado desses princípios, de como ver o sermão, até reconhecer o gênero literário, isso é muito importante. Agora, se o senhor pudesse passar essa estrutura para a gente poder mesmo... Porque, obviamente, a sua estrutura ou aquilo que você vai ensinar está ligado às aulas anteriores, né? Pelo menos como o senhor vê a questão da formulação do sermão. Então, acho importante, viu? Isso, é só para reforçar qual é o ponto que eu estou levantando aqui. Eu compartilhei com vocês no grupo todos os estudos que nós ministramos recentemente sobre Marcos. Então, lá você já tem essa estrutura como uma sugestão de como dar um estudo bíblico ou uma pregação baseado em um texto narrativo. Então, você tem já esse material e até os slides que eu utilizei, você tem também disponível lá no grupo. Alguém conseguiu visualizar esse material, analisar o material? Nós deixamos para que essa aula nós pudéssemos falar um pouquinho, tirar dúvidas e comentar sobre isso. Alguém teve o tempo para poder analisar? Eu dei uma olhada em um sermão, professor. No primeiro sermão lá, que eu acho que é o segundo que o senhor colocou, que é de Marcos 1, acho que é do verso 1 até, não sei se até o 15. Isso. Pronto. Eu dei uma olhada nesse aí. Do 1 ao 15 foi uma introdução, então envolve outros elementos além do próprio texto, a estrutura do Evangelho de Marcos e algumas informações introdutórias. Mas você tem, então, nesse material, pelo menos para você poder visualizar de forma simples uma possibilidade de como apresentar ou organizar um texto narrativo. Essa é uma possibilidade. Quando a gente estiver falando sobre o Antigo Testamento, no próximo módulo, nós vamos tratar narrativas do Antigo e lei do Antigo Testamento. E aí a gente também deve disponibilizar algum sermão nesse sentido para que vocês possam visualizar. Mas o objetivo principal que a gente está colocando aqui para acrescentar isso no nosso plano de aula no próximo módulo é uma etapa de avaliação onde vocês irão produzir o sermão. Então, essa foi a sugestão que foi apresentada por alguns alunos. Vocês irão produzir o sermão com uma atividade avaliativa e nós poderemos, então, sempre dar esse retorno ao longo do curso, avaliando o que está sendo produzido naquele determinado módulo. Então, como a gente vai continuar ainda falando sobre narrativas, só que do antigo, então vocês vão poder produzir um sermão dentro desse mesmo estilo, e depois, na segunda etapa, vai se tratar da questão da lei do Antigo Testamento, muda o gênero, o formato do sermão, consequentemente, muda também, e aí a gente já pode planejar a entrega como atividade avaliativa de algumas mensagens ao longo tanto
da primeira parte do curso quanto da segunda parte do curso. Então, a gente vai estar se organizando para fazer isso. Alguma outra observação? Então, quem não acessou ainda esse material de Marcos, você tem disponível no grupo. A ideia é que você consiga, pelo menos, visualizar aí uma possibilidade de organização, de ensino. A questão principal no ensino de um texto narrativo é que você precisa tratá-lo de forma diferente de um texto discursivo. Ou seja, geralmente num texto narrativo, a gente não segue aquela formulação de tópicos e subtópicos como a gente faz no texto discursivo, onde você tem, primeiramente, um tópico para a ideia central e um subtópico para o argumento. No texto narrativo, o ideal é que você consiga desenvolver, fazer exegese e explicação de todo o texto, abordando aquilo que é essencial, dependendo do tamanho da narrativa, e aí, então, no final daquela narrativa, você consiga aplicar, destacar o princípio que você já fez a exposição e a explicação, e com base nesse princípio, você fazer a aplicação do texto bíblico. É basicamente essa a diferença. O ritmo depende muito do estilo do pregador e do objetivo. Se ele tiver um objetivo de, a longo prazo, ensinar a igreja como ler uma narrativa, na abordagem dele, ele vai sempre destacar algumas palavras, alguns termos, para que a igreja vá se familiarizando com tudo isso. Mas isso já depende muito de um planejamento a longo prazo e não somente da exposição em si. Perguntas, dúvidas? Vamos então para o nosso texto bíblico, Marcos capítulo 3, do verso 7 ao verso de número 35. Eu vou fazer a leitura do texto da primeira parte e aí nós vamos seguir aquele mesmo raciocínio. Você vai me dizer se nós estamos interpretando um relato ou uma narrativa. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar, uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, os quais os chamou de nome de Pedro. A gente vai ficar até aqui o versículo 16, daqui a pouquinho a gente lê o restante. Mas começando no versículo de número 7, o nosso texto, vamos primeiramente delimitar o contexto literário. Começando no versículo 7, o texto vai até que momento? A cena vai até o 12. Até o versículo 12. É. Alguém mais concorda? Tem um outro pensamento? Eu concordo com o Luiz. No 13 já muda de cena. Ok, então a palavra aqui depois já nos sinaliza uma mudança ou uma sequência de eventos, né? Você vem aqui essa partícula e logo em seguida você vê uma mudança também de local, que reforça esse entendimento que houve uma mudança de cena.
Nós estamos aqui do verso 7 ao verso 12. Narrativa ou relato? Um relato. Relato. Por que relato? Porque não tem a situação problema, não tem ápice, não tem resolução. O autor está relatando, né? O enredo em si não tem aqueles elementos que são imprescindíveis para dizer que era uma narrativa, né? Então é isso. É uma cena, mas não tem aqueles elementos da narrativa. É um relato. Beleza. Qual o tema do relato? Só lembrando a questão de nomenclatura. Quando nós falamos do texto discursivo, a nomenclatura que a gente utilizou bastante foi a questão de ideia central do texto. Depois que a gente passou para o texto narrativo, nós passamos a usar, para se referir ao mesmo conteúdo, o nome tema, que pode ser usado também como assunto, mas o principal nome é chamado de tema. Então, qual é o tema da narrativa? Qual é o tema do relato? Só para a gente diferenciar a questão de nomenclatura com base no gênero. Então, qual o tema do relato, começando no verso 7 até o verso 12? Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Ficou um pouco vago, né? Ficou. Vamos tentar... toda vez que a gente fala sobre tema, a ideia seria o seguinte, seria a gente tentar ver o assunto. O texto está falando sobre o quê? Então, a gente pode fazer isso com uma espécie de um sumário ou pode também apresentar isso por meio de uma frase, que seja uma frase completa, com sentido. A popularidade do ministério de Cristo. A popularidade do ministério de Cristo. Ok. Quem mais? Eu acho que é algo relacionado à sua identidade, mas eu não estou conseguindo pensar em um tema específico, não. Elaborar um tema, não, mas é algo relacionado à sua identidade, alguma coisa do tipo. Algo relacionado à identidade de Cristo, né? Ok. Quem mais? Porque, assim, apesar de que as pessoas afirmavam que ele era o filho, ele advertia logo em seguida, né? É por isso que eu estou nessa dúvida de como elaborar um tema Eu acho que para esse poderia, relato. Mas é algo sobre identidade. eu acho que poderia dizer alguma coisa relacionada às multidões seguiam o Filho de Deus, alguma coisa ao redor dessa frase aí. Certo. O que vai nos ajudar nesse momento de análise do texto bíblico? Quando você estiver diante de uma sessão ela é composta por várias cenas, ou alguns vão chamar também de ato. Um ato é a composição de várias cenas. Dependendo do autor, você vai ter nomenclaturas diferentes. Mas o ponto central aqui, quando você tem várias cenas que compõem uma única sessão, e você tiver dificuldade na compreensão de uma cena acerca do tema e isso é válido também na elaboração do sermão. Vamos pensar aqui de forma concreta. Nesse primeiro momento aqui, se você não conseguir, já no momento inicial, entender o tema e depois elaborar uma frase para o sermão, você pode tentar passar para a segunda etapa, que seria analisar o restante do texto, ver como que essa parte aqui inicial, do 7 ao 12, se relaciona com o restante do texto, e aí, então, você poderia criar uma frase ou um tema que se encaixasse dentro do todo. Essa é uma possibilidade, porque o raciocínio básico é que se essas cenas aqui compõem uma única sessão, elas estão diretamente ligadas por um único tema. Há um tema central que é desenvolvido ao longo dessa sessão.
se eu colocasse o tema Jesus atrai grande multidão, tá coerente com a perícope aqui? Aí a gente precisaria ver o seguinte, então nós partimos do seguinte ponto, tentamos já compreender o tema levando em consideração o todo. Para a gente chegar à conclusão se esse tema que foi proposto está correto ou coerente ou não, a gente precisaria analisar o relato para ver se esse tema ele contempla todo o relato ou se ele contempla somente uma parte do relato. Ok? Então, vamos tentar seguir uma outra possibilidade de abordagem. Qual foi a primeira possibilidade que nós apresentamos? Ler o relato e apresentar um tema que aborde o relato todo. Então, nós já tivemos aqui algumas sugestões. Agora, a gente vai verificar, com base na estrutura do relato, entendendo quais são os assuntos principais e secundários que são desenvolvidos no relato, para que a gente possa julgar qual o tema mais adequado para o relato. Então, vamos seguir aqui aquela abordagem de identificar a estrutura menor do relato. Nós estamos usando para essa estrutura menor cena, o tema cena. Então, qual seria a organização desse relato? Começando no versículo 17, até que versículo nós teríamos a primeira cena? Você está dizendo o versículo 7, né? Isso, começando no versículo 7. Nós teremos a primeira cena naquilo que já foi dito. Do 7 ao 12, nós temos uma cena. Isso. Então, só reforçando, Luiz, a gente tem usado aqui, eu sei que a nomenclatura acaba confundindo, mas eu tenho insistido por ser uma nomenclatura que é comum do gênero. Então, nós definimos a cena do verso 7 ao 12. Ok. Agora, a partir desse momento, a gente vai precisar entender a organização desse relato do 7 ao 12. Como é que um relato é composto? Ele é composto por estruturas. Só que essas estruturas, diferentemente do texto discursivo, que nós chamamos de argumentos, no relato, no texto narrativo, nós chamamos de cena. Então, começando no verso 7, até que versículo nós teríamos uma estrutura menor, nós teríamos uma cena menor? Até o 8, professor. Até o versículo 8. Sim. Por que até o 8 e por que não até o 9? Até o 8, porque aí finaliza as informações, é como se as informações das pessoas. O 9 é como se Jesus estivesse dando uma ordem para os discípulos, mesmo que talvez, eu acho assim, ele entrou no barco, né, e começou a remar, a irem. E aí, quando chegou no versículo 8, encerra as informações, como se ele tivesse parado em determinado lugar. E aí Jesus recomenda que ele estivesse... O 9 já é uma outra cena, com Jesus já recomendando que os discípulos sempre tivessem um barquinho pronto. É como se tivesse encerrado. Na minha ideia, acho que como se tivesse encerrado ali uma Legal. cena, e aí começasse outra. Então, ó, o processo é esse. Nós já tentamos aqui identificar. Vamos só imaginar que, ao delimitar essa primeira cena, do verso 7 ao 8, a pessoa ainda tem um pouco de dúvida. Então, qual que seria o próximo passo? O próximo passo seria tentar identificar uma frase, ou uma palavra, ou uma sentença que conseguisse expressar o principal assunto, o principal tema daquela cena. Então, o que a gente poderia destacar aqui para fazer esse resumo, essa síntese dessa primeira cena do verso 7 ao verso 8? Tem alguma frase, palavra aqui que consegue resumir o que está acontecendo na cena? Do 7 ao 8.
Eu acho que alguma popularidade de coisa relacionada Jesus, ao ou Seria as público então... seguir. multidões? Como? As Professor, multidões. seria as multidões. As multidões. Ficou o sentido completo falando as multidões, simplesmente? Não. Não, As então teria que ser multidões uma seguem frase Jesus. que desse sentido. Quais são as possibilidades? Só para vocês entenderem de forma mais abrangente. Nós temos duas possibilidades aqui. Você já delimitou a cena. Uma possibilidade seria fazer um resumo, uma espécie de sumário. Então, você poderia escrever o que é apresentado aqui do verso 7 ao verso 8, com o objetivo de tentar resumir. Essa seria uma possibilidade. Uma outra possibilidade para chegar à ideia central ou ao tema da cena seria você destacar ou uma sentença ou palavras, mas que você conseguisse compreender, que você tivesse um sentido completo por meio dessa frase ou dessa palavra. Nesse caso aqui, de que forma a gente poderia destacar esse ponto? Pastor Aldo, Wendel. Wendel. A grande multidão seguia Jesus. Aí completaria com o porquê ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Você está onde, Wendel? No finalzinho, né? Pegaria o que a Elisângela falou aí, a grande multidão seguia, e o porquê que seguia. Legal. Então, observe aqui como as duas frases vão criar aqui um contexto que consegue resumir uma frase que vai resumir de fato o que está acontecendo. Versículo 7, versículo 8, o que é que está acontecendo? O texto vai destacar aqui o fato de uma grande multidão, e aí, nessa grande multidão, ele vai trazer algumas informações, pessoas vindo da Galileia, Judéia, Jerusalém, Idumeia, outro lado do Jordão, arredores de Tiro e de Sidom. Essa é uma característica importante do texto narrativo. O texto narrativo, quando usa a questão geográfica, quando apresenta um local por nome, geralmente tem-se um objetivo. Ou seja, o objetivo não é simplesmente situar o evento no tempo, mas o objetivo é trazer alguma informação com o próprio local. E aí, por que esse pensamento é válido? Porque você vai precisar, dependendo do texto que você está analisando, você vai precisar entender a questão geográfica. Nesse texto aqui, esse passo ele é importante. Essa grande multidão, ela é predominante de judeus, gentios, de onde esse povo está vindo? Então, essa é uma questão importante para você abordar quando você estiver diante dessa informação acerca do local. Uma outra questão importante também é o sentido do nome que é dado. O sentido que é dado ao nome tem alguma relação com o conteúdo da cena? Essa é uma observação que a gente precisa sempre fazer, para verificar se o autor, isso vai acontecer em alguns casos, o próprio autor dá o significado do nome, então ele vai falar o nome e logo em seguida ele vai dizer aquele significado do nome. Então, essa seria uma observação importante. Se você estiver diante de um texto narrativo, o autor vai utilizar o local, apresentando o ambiente em que aquilo está acontecendo. Esse local serve para situar a narrativa no tempo e no espaço, mas também pode servir para contribuir para o próprio sentido do que está sendo desenvolvido. Chegamos aqui à nossa conclusão, a gente já pode avançar. Versículo 7 ao versículo 8. Nessa primeira cena, o narrador vai fazer aqui uma espécie de introdução. Então, o que vai acontecer a partir do versículo 9 vai se encaixar dentro dessa introdução que ele apresentou aqui, que nós podemos chamar aqui de declaração sumária, podemos usar o próprio termo também cenário, como a gente tem utilizado para falar acerca da narrativa, ou também podemos usar o termo introdução.
A partir do versículo 9, até que versículo nós teremos a próxima cena? Começando no verso de número 9. E o 10, no versículo 10. Do versículo 9 até o versículo 10, por que do 9 ao 10? Ele faz uma recomendação e Marcos explica por que ele fez a recomendação. Aí já o 11 e o 12 já trata também sobre outra questão. Qual a recomendação? Qual que seria aqui a palavra, Que tivesse um frase? barquinho. Ok. A recomendação de que os discípulos preparassem um barco por causa da multidão, para que as pessoas não se apertassem, né? E atrapalhasse a mobilidade dele, e porque muitos tocavam, eu acho, se não me engano, aqui diz. Ok, exatamente. Então, a palavra aqui, recomendou, vai resumir, já vai nos direcionar para o que vai acontecer. E aí, em seguida, ele dá essa orientação toda, e no final do versículo, no versículo número 10, ele dá a justificativa para a recomendação. Então, está tranquilo aqui essa próxima estrutura? Do verso 9 ao verso número 10? Começando no verso número 11, vai até que momento? Professor, assim, por ser talvez um relato, eu não conseguiria, não entendi por que seria até o 10 e não até o final, até o 12, porque eu não vejo mudança, assim, de cena. É como se ele estivesse continuando falando, não sei se é por conta do narrador. Perfeito, mas você está certo. O também aqui dá esse sentido que você colocou, e tá, a coisa continua, né? Só que aí o assunto aqui já vai ser diferente. Vamos pensar aqui do verso 9 ao 10. Qual é o ponto principal? O ponto principal é essa recomendação. Eles deveriam ter um barquinho sempre pronto, para que eles não fossem impedidos pela multidão que estava sendo curada e cada vez mais aumentando. Eles não queriam ser impedidos de fazer o que Jesus tinha vindo fazer, que era pregar. Então, essa recomendação fica claro no versículo 9 ao versículo 10. A partir do versículo 11, um outro assunto já entra em cena aqui. Aí o ponto é: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam. Você percebe que no versículo 9 e versículo 10, você não tem a presença ou a manifestação dos espíritos imundos. Mas esse assunto já aparece a partir do versículo 11. Então, apesar de que, de fato, tudo está bem interligado, mas aí tem aqui a introdução de uma nova informação que a gente não tinha até o versículo de número 10. Nesse caso aqui, do verso 11 até o versículo de número 12. E aí nós temos o final do relato do versículo 11 ao versículo de número 12. A declaração aqui principal dos espíritos imundos é: você é o Filho de Deus, e tem a advertência aqui do próprio Cristo, advertindo severamente para que eles não propagassem aquela informação. Então, essa seria a nossa organização do relato. Versículo 7 ao versículo 8, temos aqui a introdução, o cenário, verso de número 9 ao verso de número 10, uma recomendação, e o verso de número 11 ao verso de número 12, a reação dos espíritos imundos. De que forma essa organização aqui ela nos ajuda no entendimento do texto? Todas as vezes que vocês estiverem lendo os evangelhos e nesse processo de interpretação, tentando entender o objetivo principal, é sempre importante vocês tentarem entender quais foram as respostas dos ouvintes. Nós elaboramos no início
3 perguntas básicas para a gente poder interagir com o texto bíblico, falando acerca dos evangelhos. A primeira pergunta foi: quem é Jesus? É uma pergunta-chave que os evangelhos desejam ensinar. A segunda pergunta foi: para que ele veio? Qual o objetivo da sua vinda? E a terceira pergunta foi: qual a reação do homem? Qual a resposta dos primeiros ouvintes? Então, essas perguntas, elas precisam ser feitas mesmo quando vocês estiverem diante de relatos. E elas vão ajudar a você organizar o texto e compreender melhor o que está acontecendo. Vamos aqui tentar responder essas perguntas e a forma como você vai responder pode ajudar na elaboração do sermão. Vamos começar aqui pela primeira pergunta. Quem é Jesus segundo o texto bíblico? Segundo esse relato do verso 7 ao verso número 12. É o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Então, aqui já ficou bem claro essa resposta. Qual a reação da multidão e a reação dos espíritos imundos diante de Cristo? Ou melhor, qual a reação da multidão diante de Cristo no sentido de entendimento da sua identidade? A multidão aqui teve ou chegou à mesma conclusão que os espíritos imundos aqui chegaram acerca da identidade de Cristo? Não. Qual o entendimento da multidão diante da identidade de Cristo? Que o fato dele operar milagre, né? Não significa dizer que porque ele estava operando milagre, a multidão acreditava que ele era o Filho de Deus. Ok. Multidões seguiam ele por causa das coisas que ele fazia. Mas os espíritos imundos, quando olharam para ele, reconheceram quem ele era. Ok. Reconheceram quem ele era e a postura foi de discípulo ou não? No caso aqui dos espíritos imundos. Não entendi a pergunta, professor. Ok. O Rony colocou o seguinte, de que as multidões seguiam a Cristo pelo que ele fazia, enquanto que os espíritos imundos declararam quem ele era, porque de fato tinham conhecimento acerca da sua pessoa. Essa declaração dos espíritos imundos é uma declaração que evidencia que de fato eles estão seguindo a Cristo, ou qual é o conteúdo dessa declaração? Não, eles não seguiram, mas eles reconheceram e se prostraram, porque eles sabiam que aquele era o Filho de Deus. É uma declaração de sujeição. É uma declaração de quê? De sujeição. Sujeição. Autoridade, Então, isso aqui né? é A autoridade importante. do Filho de Deus, que é superior a eles. Certo. Isso é importante a gente tentar entender. Essas perguntas que eu estou levantando são perguntas que nos levam a interagir com o texto e são possibilidade de você, por exemplo, conduzir um estudo bíblico. Dependendo do momento em que você estiver ensinando, essas perguntas ou essa forma de conduzir o leitor, aquele que está participando, facilita no envolvimento do seu público. Então, vamos pensar que você esteja, num dia de semana, ensinando a igreja como ler os evangelhos. E aí vocês estejam estudando o Evangelho de Marcos, ou aqueles que têm aquelas reuniões, os grupos familiares que se reúnem nos lares. São perguntas que você pode desenvolver com base naquelas 3 perguntas principais, que vão ajudar o leitor a focar naquilo que é realmente significativo dentro do texto bíblico. Essa é uma possibilidade tanto para você conseguir interpretar o texto, quanto você conseguir conduzir um estudo, uma palestra, com base no gênero narrativo e principalmente aqui falando acerca dos evangelhos. Perguntas. Então, nós já respondemos aqui quem é Jesus, respondemos também, conseguimos identificar a reação das multidões, dos espíritos imundos,
conseguimos aqui entender se nós temos uma resposta positiva ou resposta negativa. A resposta da multidão é uma resposta negativa. A resposta dos espíritos imundos, apesar de que é uma declaração de verdadeira, porém não é uma declaração de um discípulo. Por que que isso aqui é importante? Porque logo em seguida o tema que vai ser abordado é essa questão do discipulado. Então, o simples fato de reconhecer ou de ter um conhecimento acerca da identidade de Cristo não constitui alguém como discípulo. Esse princípio está onde? Na declaração dos espíritos imundos. Um outro princípio claro no texto bíblico. O simples fato de seguir a Cristo, no sentido de acompanhá-lo, no sentido de ir ao encontro dele, não coloca alguém na posição de um discípulo. Então, nós temos aqui essas duas questões sendo trabalhadas dentro desse relato. A primeira, de que ser discípulo significa muito mais do que simplesmente seguir a Cristo, no sentido de acompanhar os seus ensinamentos, acompanhá-lo fisicamente, e ser discípulo significa muito mais do que saber quem ele é. Isso se encaixa tanto no que está acontecendo na reação da multidão, quanto também na reação dos espíritos imundos. O tema que está sendo colocado aqui, então, é o tema do discipulado. Jesus, a recomendação, no primeiro momento, do verso 7 ao verso número 8, é justamente para fazer aqui uma diferença entre aqueles que estão seguindo a Cristo simplesmente para se beneficiar dos seus poderes. Jesus não quer esse tipo de seguidor, por isso o barco precisa estar pronto para que em qualquer momento ele tenha condições de sair daquele local e ir em direção a outros lugares para anunciar a palavra. E discípulo também não é aquele que simplesmente sabe ou fala ou tem uma informação acerca da identidade de Cristo. Até porque a declaração dos demônios, você é o Filho de Deus, no Evangelho de Marcos, é uma declaração que não está relacionado à adoração, o que em algumas traduções a palavra que prostrar-se é a mesma palavra utilizada para adorar, que é ficar de joelho, que é reverenciar, mas a diferença aqui é que essa declaração ela está sendo feita como uma declaração de conflito, onde os espíritos imundos se sentem ameaçados diante da autoridade da presença de Cristo, e eles então declaram. Ou seja, não é uma declaração vinda de um discípulo, não é a declaração vinda de alguém que, diante do reconhecimento da identidade da autoridade de Cristo, o adorou. Não é esse o sentido do texto, mas é de alguém que se sente ameaçado pela presença e pela autoridade do próprio Cristo. Perguntas? Tranquilo aqui no primeiro relato? Qual que seria uma possibilidade de título? Nós poderíamos, com base no restante do título, mostrar isso, que não é possível fazer parte do reino de Deus, a não ser que se tenha uma compreensão exata de quem é Jesus Cristo. Então, a identidade de Cristo ela é revelada pelos demônios, porém a multidão aqui ela não tem uma compreensão correta acerca de quem ele é. O que fica muito claro é que Jesus não está interessado em seguidores que o seguem sem saber exatamente quem ele é. Próximo texto, Então, a partir do versículo de ficaria número... o título, professor? Oi? Professor, como Sim. ficaria o título? Vamos só recapitular. O título, uma possibilidade seria colocar o seguinte: não é possível fazer parte do reino sem saber quem é Jesus. Seria uma possibilidade. Não é possível fazer parte do reino sem saber quem é Jesus.
Ok. Pastor Aldo, o Sim, Ender novamente. pode Mas falar ainda. o texto, a parte anterior, vai falar que por muitas coisas o buscavam. E aí fica meio contraditório do jeito que o senhor fala, porque ele pega aí no versículo 12, ele adverte para que não publicassem, né? Então, ficou assim, como é que ele queria que reconhecesse ele como representante do reino, sendo que ele pediu que calassem. E a multidão estava toda ela atrás de cura, de milagre, de prodígios, entendeu? Me Perfeito, explica aí. interessante isso. Então, olha só como é que é apresentado aqui no texto. Todas as vezes em que isso vai acontecer em outros momentos também, quando Jesus ele cura ou quando ele liberta o endemoniado, essa é a orientação. Então fica claro no Evangelho de Marcos que Jesus não tinha a intenção de se tornar conhecido por meio da propagação feita por meio de espíritos imundos. Isso vai acontecer em outros momentos. Diferentemente desse momento, nós vamos ter uma outra situação já lá em Gadara, quando ele liberta aquele homem possesso, e aí aquele homem possesso, ele é orientado a voltar para sua casa e a propagar tudo o que Jesus havia feito. Mas qual a diferença básica? É uma questão de contexto. Nós estamos aqui em um ambiente onde nós temos também a presença de pessoas que estão vindo dos arredores de Tiro, de Sidom, que já aqui é predominante gentil público, mas a predominância ainda são pessoas de Jerusalém, pessoas da Galileia, são os judeus aqui em foco. Então, para os judeus, tem essa orientação, o ponto principal, Jesus não tem interesse em ser conhecido por meio da propagação dos demônios, e aí vem um ponto importante, só reforçando, a declaração dos demônios aqui não é com o intuito de divulgá-lo, não é com o intuito de apresentar sua verdadeira identidade. O sentido aqui é de ameaça. E aí, então, nós temos a questão da multidão. Por que que Jesus está impedindo, sendo que o objetivo dele era ser conhecido como Messias? Essa talvez seja a questão difícil de entender. Mas por que que um barco precisaria estar pronto, sendo que o que ele queria era ensinar acerca do reino? E por que que ele impede que os demônios anunciem a sua verdadeira identidade se o que ele veio fazer foi realmente isso? O ponto principal que justifica isso é uma questão do desenvolvimento do que vem sendo construído, que vai ser alcançado principalmente por meio da crucificação. Então, o entendimento da multidão neste momento e a forma como os espíritos imundos estão declarando que ele é o Filho de Deus, qual é o entendimento do que significa Filho de Deus nesse momento? Segundo a concepção, nesse momento ainda, Filho de Deus para a multidão é quem? É aquele que tem poder para curar e para libertar os espíritos imundos. É esse o sentido de Filho de Deus que Marcos vem desenvolvendo? Não. Então, a multidão tem em mente ainda um conceito de reino e de reinado e de rei completamente diferente daquilo que Jesus está instituindo. Então, por isso que o conceito, no caso aqui da multidão, ele prepara um barco para que ele siga em frente, porque mesmo diante de tudo que ele tem realizado, que são sinais e prodígios, que deveriam apontar para a sua verdadeira identidade como Messias, o que a multidão consegue entender disso é simplesmente a questão física, a questão material, apontando para Jesus como o rei, mas aquele rei que viria por meio que usaria a questão da força, a questão política para governar, e não é esse o conceito que ele tem estabelecido. Por E, isso professor, que, sim, o interessante do senhor falando aí, quando eu preguei em Atos, capítulo 1, é justamente isso. É tanto que quando chegar em Atos, ele ainda tem essa compreensão, mesmo Jesus já
depois de ter ressuscitado, passado 40 dias com eles ainda têm essa compreensão de que o reino seria físico, que ele viria, que seria aquele momento mesmo. Então eles perguntam, eles indagam se não seria aquele momento que ele restauraria o seu reino. É interessante como vai preenchendo essas lacunas. Ok. Wendel, deu para Professor, entender? Sim, Elisângela. e a princípio, poderia se dizer que seria um pouco contraditório esse título, né? Por exemplo, não é possível fazer parte do reino sem saber quem é Jesus. Então, na multidão segue Jesus sem saber quem ele é. Então, mesmo seguindo, eles não podem ser discípulos, porque não Exatamente. conhecem. E Esse é o aí, ponto principal. os demônios, embora eles saibam quem é Jesus, que é contraditório o que a multidão estava fazendo, mas, em contrapartida, eles não seguiam Jesus. Exato. Né? Eles estavam aí sendo Ok. expulsos por Jesus. Então, realmente, eu gostei do título e eu acho que ele contempla o assunto de forma geral, né? Porque Aí o se a gente ponto só central. lê esse Certo. relato e a gente não vê o que vai seguir, fica difícil a gente conseguir compreender de fato o assunto do relato, Ok. se Aí não tiver a leitura seguinte dos demais versículos a seguir, Certo. né? Mas aí eu creio que realmente, sim. É por isso que a declaração, entender o sentido da declaração dos espíritos imundos é importante. Porque, veja bem, eles declararam a forma como o texto relata o acontecido, dá a entender, dentro da linguagem que nós usamos, como se isso estivesse sendo feito por meio de uma postura de adoração, que é essa palavra aqui, prostrar-se. Mas não é esse o sentido. Sim. Então, qual é de que forma isso vai ajudar na exposição do princípio? Vai ajudar da seguinte forma, que o simples fato de ter uma informação acerca da identidade de Cristo, que isso não nos coloca na posição de discípulos. Essa é uma questão central. Então, o fato apesar de que a frase em si, ela utiliza isso, saber quem é, mas, biblicamente, saber quem é muito mais do que ter uma informação. Essa seria uma forma de explicar a frase para que ficasse mais entendido para o ouvinte, para o objetivo da frase. Muito bom, professor. Perguntas? Dúvidas? Vamos para o próximo relato, então, a partir... Wendel, tranquilo? Tranquilo, meu pastor. Aí, quando o senhor falou, ficou mais claro quando o senhor falou com relação ao qual era o objetivo de Marcos. Certo. Entendeu? Okay. Porque aí era apresentar o Filho de Deus mesmo, entendeu? Mas não... Eu vi a importância mais do que... Porque Cristo já sabia, né? Ou sabe de todas as coisas, né? A questão do que os demônios sabiam acerca dele. Então, para ele, isso não é importante. Isso, exato. E a questão de ser apresentado à multidão mesmo, por quem ele veio, de fato, né? É que era o importante aí no momento. Isso, e isso professor? Sim. Então, os que o seguiam não sabiam quem ele era, porque não tinha informação, e os que tinham informação, que eram os demoniados, sabiam quem ele era, mas não o seguiam. Então, ou seja, para que se torne um discípulo de fato, genuíno, ele teria que tanto seguir, não só saber, mas como seguir e vice-versa, teria que saber os dois. Então, ambas tinha uma, mas não tinha outra. Exatamente. Ok. Entendi. Essa compreensão de quem é Jesus, isso foi programado pelo próprio Deus para ser revelado por meio da cruz do Calvário. Então, isso vai ficar mais claro quando Jesus morrer e, de fato, tudo isso vai se tornar bem mais claro para o ouvinte. A partir do versículo número 12, vamos seguir aqui, então, dentro do mesmo raciocínio. Versículo 13, vou fazer a leitura do texto e vocês vão dizer se é relato ou narrativa. Depois Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos,
para estarem com ele, para enviar a pregar e a exercer a autoridade e de expulsar demônios. Eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam estar fora de si. Vamos ficar até aqui o versículo de número 20. Começando no versículo de número 13. Lembrando que agora a gente vai delimitar a cena maior, para depois a gente analisar parte por parte. Mas começando no verso número 13, até que versículo nós teríamos a cena maior? 13 ao 19. 13 ao 19. Alguém concorda? Por que 13 ao 19? Tu tá falando de cena maior, certo? Isso. É porque o senhor também leu o versículo 20, e o versículo 20, ele já começa, então, ele foi para casa. Exato. Então, nós temos aqui no versículo de número 20 já um outro ambiente. Já diferencia esse primeiro momento aqui, que Jesus está em que momento? Em que local? No monte, e a próxima divisão começa quando ele diz que, o narrador diz que ele foi para casa. Já delimitamos, versículo 13 ao versículo de número 19. Vamos partir, então, para a delimitação das cenas menores, das estruturas menores. Começando no versículo 13, até que momento nós temos a primeira estrutura, a primeira cena menor? O 13 mesmo, porque o 14 também ele já vai dar aquela virada, né? Então designou os 12. Não sei se eu estou errado, mas o 13 ficaria sozinho aí. Sozinho, 13, ok. Alguém mais? O versículo 13, qual é o objetivo dele, então? Introduzir a cena. Certo. Qual a parte principal do verso 13? Ele é a parte B. Não entendi, Francisco. A parte B do versículo. A parte B? Qual é a parte B? E vieram para junto dele. E vieram para junto dele. Porque aí ele vai, quando ele fizer o então, aí ele já vai mostrar quem veio, né? Aí ele vai dizer que e aí segue com a lista de todos os apóstolos. Vocês concordam? Alguém concorda? Mas eu acredito que ele subiu ao monte e chamou. Qual a parte principal? Ele chamou. Ok. Então, veja bem, o ponto principal está aqui no fato de ele ter chamado. E aí, o restante vai complementar isso, dando algumas informações importantes. Chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Versículo número 14, qual é o assunto aqui que é tratado a partir do versículo 14? Ele vai mostrar por que ele chamou, né? Qual a finalidade do chamado. E aí foi dividindo as funções, as tarefas. Isso. Então, aí, designou, versículo de número 15, ele vai mostrar que designou aos que o chamou de apóstolo, então vai mostrar no 14 o objetivo. Qual foi o objetivo? Estarem com ele e para enviar a pregar. Então, ele colocou aqui duas situações. Versículo número 15 continua, né?
a exercer a autoridade, e aí essa autoridade relacionada a quê? Expulsar demônios é a área específica. A partir do versículo 16, o texto vai especificar aqui os nomes. E eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou, então ele vai falar aqui o nome de cada um. Observe aqui uma possibilidade. Do versículo 13 até o versículo de número 15, você pode colocar isso aqui tudo em um único bloco. Mas qual é a grande diferença em classificar dessa forma? É que você vai precisar entender o que aconteceu no versículo 13, o que está acontecendo no versículo 14 e como isso se conecta com o versículo 15. Ok? Então, nós estamos dividindo aqui em uma única estrutura, uma única cena, mas entendendo como essa cena está organizada. Então, basicamente, qual é a organização da cena? Jesus, ele chama, e depois ele designa, e aí ele apresenta em seguida o propósito. Eles deveriam estar com ele, e seriam depois enviados para pregar e para exercer a autoridade, e essa autoridade ela seria vista principalmente também no fato de expulsar os demônios. A partir do versículo 16 até o versículo de número 19, nós temos aqui os nomes desses apóstolos, desses discípulos. Perguntas? Dúvida? Professor, por que nessa cena aqui, por que o versículo 13, que dá início à cena, até o versículo 15, por que não pode ser uma estrutura menor? Todos esses 3 versículos. Então, na verdade, pode. Você teria aqui 2 possibilidades, então. Uma possibilidade seria criar aqui várias estruturas menores. Então, vamos seguir essa possibilidade. Primeira estrutura, versículo 13, qual o ponto principal? O fato de Jesus ter chamado o que ele quis. Os que ele quis. No versículo 14, segunda estrutura, qual o ponto principal? O fato dele ter designado esses 12 para quê? Para, primeiro momento, o acompanharem, estarem com ele. Segundo momento, serem enviados para pregar. Então, aqui nós temos a segunda estrutura. Terceira estrutura, ou melhor, ainda na segunda estrutura, com base no versículo 14 e 15, nós teríamos a questão dos discípulos exercerem a autoridade. Então, teríamos aqui 2 estruturas. A primeira, versículo 13, e a segunda, versículo 14 e 15. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade seria você criar um único título, e nesse único título, na exposição, você seguiria essa abordagem, reconhecendo o desenvolvimento do relato. Mas aí, na exposição, você teria um único título para resumir tudo isso. Ok? Certo. Perguntas, dúvidas? Qual seria uma possibilidade de título aqui? Professor, você pode aproximar um pouquinho aí o texto? É porque ele está formatado aqui de forma diferente, então não vai dar para visualizar todo o texto. Dá para aproximar só Não, mas uma só a primeira parte aqui, aí tá a melhor primeira, já. né? A segunda parte são os nomes só. Então dá para compreender a partir dessa primeira parte. Você está pedindo um título aí para o 14 e 15, é? 14,
para o relato todo, a partir do verso 13 até o versículo 19. Tanto para a primeira parte, porque a segunda são só os nomes, né? Então, esse título já alcança os nomes também. O chamado dos 12 poderia ser, pastor? O chamado dos 12, ok, uma possibilidade. Só que uma possibilidade seria fazer esse título tentando conectar com o anterior, para que você tivesse aquela ideia de conexão com o tema anterior. O chamado é a missão. O chamado e a missão. Os okay. chamados, os 12, ou então os 12 chamados e a missão. Ok. São possibilidades. A parte principal aqui é a questão do versículo 13, a questão de serem chamados, e ainda do versículo 13, a parte deles serem designados. Então, nós temos aqui o tanto chamado quanto a questão da missão. Se a gente quisesse conectar esse texto aqui com o anterior, com o título que foi dado anterior, é que uma possibilidade seria essa, de que os discípulos são aqueles que são chamados, ou melhor, deixa eu ver como foi que eu coloquei aqui. O reino de Deus é composto por discípulos que são chamados por Jesus. O reino de Deus é composto por discípulos que são chamados por Jesus. Nesse caso aqui, faltou a parte do envio. A parte do envio aqui, dentro do Evangelho de Marcos, ela vai ficar mais para o capítulo 6, que é um capítulo onde, de fato, eles são enviados. Tanto nesse momento aqui, quanto no capítulo 1, que foi o momento também no capítulo 1, onde Jesus chamou os discípulos e também já fez a promessa de que eles se tornariam pescadores de homens, tanto nesse momento aqui também, quando ele está já subindo ao monte, separando e já falando o que eles seriam, porém a parte do envio não acontece ainda. Essa parte vai acontecer lá no capítulo 6 de Marcos. Essa seria, então, uma possibilidade. Perguntas? Vamos avançar aqui, então, o texto. Ou qualquer dúvida, fique à vontade. A partir do versículo de número 20, nós temos aqui, então, foi para casa. Fica claro aqui que o ambiente agora já mudou. E outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam estar fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir. E é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, aos pecados e às blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isso porque diziam estar possuído de um espírito imundo. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe e seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos, portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Começando no verso de número 20,
até o versículo de número 35, qual é a nossa próxima cena? Lembrando que agora nós estamos falando, usando a nomenclatura dentro de um contexto de cena maior. Então, qual é a próxima cena, começando no versículo 20? Cena maior é do 20 ao 35, porque ele não saiu do lugar. Do 20 ao 35, porque não saiu do lugar. Não, é porque assim, mesmo indo pro 31 aqui, nisto chegaram sua mãe, ou seja, chegaram onde ele estava ainda. Ok. Então é a mesma cena. Então, essa cena maior, ela vai até o 35. Vocês concordam? Alguém mais concorda? Professor, eu posso estar errado, mas eu acho que se, por exemplo, se cortasse no 30, estaria ok. Só que o 31 chega dando informações a mais dentro da mesma situação. Então, poderia considerar do 20 até o 35, ou se quisesse limitar um pouco mais, até o 30, eu acho que também teria sentido cortar aí. Mas se quiser fazer mesmo uma cena maior, completa, até o 35 vai. Ok. Porque eu vejo cena como o local, né, também, a localidade ainda é a mesma, não mudou. Mesmo que a alteração de informações, eu acredito que dá para usar como um todo. Aí vem as cenas menores depois, já que é a cena maior que você está pedindo. Perfeito. Então, essa é uma forma que Marcos utiliza muito em vários momentos. Ele começa, ele introduz uma situação, ele interrompe essa situação com outro evento e depois ele conclui voltando para o primeiro evento. Então, quando nós estivermos analisando um texto dessa forma, é importante a gente lembrar desse detalhe. O texto é um todo, e aí a gente não poderia dividi-lo em vários textos, porque a gente precisaria partir desse primeiro princípio. A cena maior, ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos pensar aqui dessa forma, tentando destacar esses elementos de introdução, desenvolvimento e conclusão. O primeiro momento, o versículo de número 20 até o versículo de número 21, nós temos a presença dos familiares, nós temos aqui a introdução da situação. Logo em seguida, uma outra situação acontece. Agora, os escribas aparecem na cena. O evento com a presença dos escribas vai ser conduzido até o versículo de número 30. Então, a partir do versículo de número 31, nós temos a conclusão desse momento que foi introduzido no versículo 20 até o versículo de número 21. Então, aqui nós temos essa composição de introdução, desenvolvimento e conclusão. O ponto principal aqui é a gente precisa sempre tentar entender por que Marcos preferiu colocar um evento dentro do outro. Em cada situação, nós vamos ter um efeito diferente. Mas, por exemplo, na situação da mulher do fluxo de sangue, onde, primeiramente, vem o pedido de Jairo em relação à filha, que já estava quase para morrer, e, em seguida, nós temos a interferência da mulher do fluxo de sangue. Depois, o texto volta e conclui a história que foi contada por meio lá que iniciou com o relato do pedido de Jairo. Então, isso acontece em vários momentos. No capítulo 6, os discípulos são enviados. Antes de concluir o texto do envio dos discípulos, Marcos introduz a situação de João Batista, como ele foi decapitado, por que ele foi decapitado, e quando ele termina de contar a história de João Batista, então ele tem um versículo lá final falando que os discípulos chegaram e relataram tudo que tinham feito. Ou seja, essa é uma forma dele organizar. Então, a gente precisa delimitar sempre de forma abrangente, tentando usar esse raciocínio de introdução, desenvolvimento e conclusão, e, a partir desse momento, seguir aquela abordagem de cenas menores. Dúvidas, perguntas? Professor, Sim. Mas é interessante, professor, é interessante a gente observar
que Marcos ele faz isso, mas de uma forma muito inteligente para apresentar aquilo que a intenção dele. Por exemplo, esse texto, esse versículo 20, quando Jesus foi para casa, então a gente imagina aqui que Jesus estava em casa, mas ele não estava em casa, acho que com os familiares, mas com os discípulos. Tanto é que mostra aqui, ó, e quando estava em casa, e outra vez juntou uma multidão, de qual modo não podia nem comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, que a parentela de Jesus ouviu isso, eles foram atrás de Jesus para prender Jesus, porque achavam que ele estava fora de si. Então, quando chega nesse último texto que a gente leu, que ele diz assim, olha, sua mãe, seus irmãos estão lá fora. E eles estão lá, não é numa boa intenção, não é na intenção de ouvir Jesus como aquelas pessoas que estão lá, mas eles foram atrás de Jesus para prender Jesus achando que ele estava endemoniado, como foi informado. Exato. É isso mesmo? É isso mesmo. E essa informação, essa observação, ela é importante e vai fazer muita diferença na exposição do texto, quando a gente consegue perceber o foco que o autor vai dando na narrativa. Porque veja bem aqui o contraste que vai sendo estabelecido. Ele está em casa, como você colocou, os parentes não estão. Então, para o leitor, já é algo contrário do que se esperava. Porque quem deveria estar em casa com Jesus? Os familiares. Mas quem, nesse momento, está ocupando esse lugar são os discípulos. Nós temos aqui, no final, ele usa o mesmo padrão. Tem gente que lê esse texto... Sim. É porque está falhando um pouco, mas tem gente que, quando lê esse último texto que a gente leu aqui, que Jesus dá essa resposta, minha mãe, meus irmãos que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, acha que Jesus foi um pouco grosseiro, né? Isso. Assim, foi um pouco duro nas palavras. Mas, na verdade, né, ele vai mostrar quem, de fato, é o discípulo dele, né? Perfeitamente. Que, embora seja família, também não necessariamente são discípulos dele. Exatamente, perfeito. Então, esse é o ponto que vai ficar sendo estabelecido pelo contraste. Nesse segundo momento, nós temos aqui do verso 31 em diante, os irmãos, a família, tendo ficado do lado de fora, e nós temos a multidão do lado de dentro, juntamente com os discípulos. Então, nós temos aqui discípulos, temos a multidão e temos os familiares. Aí aqui a gente vai precisar sempre tentar responder aquelas perguntas. Quem é Jesus aqui para os familiares? Quem é Jesus para os familiares aqui? Começando no versículo 20 ao 21. É apenas um membro da família. Pastor Daniel, pode falar. E Elisângela, você pode falar também depois do pastor Daniel, só para eu poder ouvir a voz dele aí, que hoje você não falou ainda, né, pastor? Está muito boa a aula, só ouvindo aqui. Ah, entendi. Ele não quer compartilhar os grandes conhecimentos dele aí. Eita, Sim, não, pastor. é interessante porque o senhor cortou o texto, né, do 20 e 21, aí deixou sem marcar essa parte do 22 e pulou para o 31. Mas esse contexto todo aqui ainda está amarrado porque ele continua falando de Satanás, né? E ele fala sobre essas divisões, na verdade. Certo. Apresenta a opinião da família, no caso, a divisão que há na família também, Ok. que pode acontecer com uma casa se estiver dividida, e ele está lembrando que os seus familiares estão achando fora de si, como se fosse um louco, né? Interessante, não tinha observado isso, pastor Daniel. Ele usa na analogia aqui uma casa, né? Tanto para falar do valente quanto a questão da casa dividida, e vai falar da casa que é um elemento aqui importante no início e no final do texto também. Eu não tinha atentado para esse detalhe, mas é algo interessante. O princípio que ele usa na parábola, na analogia, se aplica perfeitamente já no início para justificar o entendimento acerca da família sobre a identidade dele. Legal. Mais alguém?
Então, vamos concluir aqui de forma mais rápida, nosso tempo já está esgotando. Do verso 20 ao verso de número 21, nós temos aqui o ambiente, a introdução, o cenário sendo apresentado. O ponto principal desse momento aqui é o entendimento dos parentes. Essa palavra aqui, parentes, ela é uma palavra que pode significar tanto parente de sangue, quanto também pessoas próximas. Portanto, é traduzida aqui nessa tradução por parentes, se referindo a pessoas ao parentesco de sangue. Mas o ponto principal aqui é a concepção, o entendimento que eles estão tendo acerca da pessoa de Cristo. E aí o texto vai dizer que ele está fora de si, o entendimento que eles estão tendo acerca da pessoa de Cristo. A partir do versículo 22, agora o texto apresenta os escribas, introduz aqui os escribas. E, novamente, o texto vai focar no entendimento dos escribas acerca da identidade de Cristo. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: este está possuído de Belzebu. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando, perceba que a questão principal está no verso de número 22. Por meio do discurso direto, o texto vai apresentar o pensamento dos escribas. Eles são apresentados aqui como Jesus estivesse possuído de um espírito imundo, por isso ele faz aquilo que ele está realizando. Versículos número 23, Jesus convoca e aí ele passa a responder essa afirmativa, essa declaração, com várias parábolas. Então, a partir do versículo de número 23, ele coloca o primeiro. Como pode Satanás expulsar Satanás? Na verdade, aqui é a declaração direta. Então, como pode Satanás expulsar Satanás? Aí ele passa, a partir desse momento, no 24, a fazer essas comparações. Se um reino estiver dividido, então, primeiramente falando do reino, o reino estiver dividido a si mesmo, tal reino não pode subsistir. E em seguida ele fala de uma casa, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal não poderá. E aí, se Satanás se levantou contra si mesmo, verso 24 fala sobre o reino, verso 25 fala sobre casa, e verso 26 ele vai aplicar isso a Satanás, no contexto do que foi levantado aqui pelos escribas. Verso de número 27, ele coloca aqui uma outra situação, agora falando acerca da casa do valente, e aí, a partir do versículo de número 28, ele vai aplicar: em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferiram, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Verso, então, de número 28 até o verso número 29, e aí aqui ele conclui com uma explicação, com uma justificativa aqui do porquê que ele falou isso. Então, nós temos essa organização do versículo 11, ou melhor, do versículo 22 até o versículo de número 30, uma única cena. Essa cena aqui ela é subdividida, primeiramente apresentando a resposta dos escribas, verso número 22, e com uma resposta a partir do versículo de número 23, com várias ilustrações ou várias parábolas para reforçar o mesmo princípio, para dar uma resposta à mesma pergunta. Perguntas aqui? Só para a gente finalizar de forma rápida, quem puder responder de forma rápida, por favor, pode responder. O que é que significa ou qual é o pecado que é colocado no texto que a Bíblia apresenta, classifica como blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Incredulidade. Incredulidade.
Quem falou foi o Vitor? Tá correto. Eu achei muito interessante o que o Nicodemos disse nas palestras dele quando chegou nesse texto. Oi, professor. Você falou, Vitor, incredulidade? Foi. Certo. Ok, Rony, pode continuar. Então, o Nicodemos falou que é você falar mal do Espírito Santo, ou seja, você atribuir ao Espírito Santo obras do diabo, né? Atribuir ao Espírito Santo. Ou seja, isso é como se fosse você lutar contra o Espírito Santo, é você lutar, resistir contra aquele que pode converter você. Achei interessante isso aí que o Nicodemos falou. Em outras palavras, lá eu também estava assistindo Nicodemos, eu acredito que foi no primeiro, acho que foi no primeiro dele que vai fazer isso. Eu acredito que quando atribui obras malignas ao Espírito Santo, rapaz. entendeu? Quando atribui obras malignas ao Espírito Santo, isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Quando atribui obras mal a ele, no caso, estava dizendo que o Espírito Santo estava possuído, né? Jesus estava possuído, né? Exatamente. Então, o contexto é bem claro e é bem objetivo em responder essa pergunta. O que é que significa blasfêmia contra o Espírito Santo fica bem claro dentro do texto. Segundo o contexto, algo que eu acho que é importante todas as vezes em que for tratado esse assunto, blasfêmia contra o Espírito Santo, é importante destacar aqui no próprio texto algo para que talvez um ouvinte que tenha declarado alguma coisa, falado alguma coisa, e que tenha um peso na consciência, para que ele consiga compreender se o que ele fez ou o que ele falou, de fato, é blasfêmia contra o Espírito Santo ou não. Então, acho que seria importante, com base no contexto, uma explicação em relação a esse assunto, para que não houvesse dúvida ou para que nós não aumentássemos o fardo daqueles que estão sofrendo em relação a isso. O que fica claro, segundo o contexto, é que a pessoa pode ter a certeza ou a evidência de que ela blasfemou contra o Espírito Santo, ela vem pelo fato de que não há uma reação de arrependimento, não há nenhuma mudança de pensamento, não há nenhuma reação diferente a não ser de incredulidade. Então, esse é o ponto central que Jesus está atribuindo aos discípulos, aos escribas. Eles já tinham ouvido várias vezes, eles já tinham presenciado Jesus realizar prodígios e maravilhas, e ainda assim, diante de todo o conhecimento, diante de toda a revelação, eles eles respondem a tudo aquilo de forma muito negativa, ou seja, atribuindo tudo isso à pessoa de Beelzebul. Então, esse é um padrão importante. Se a pessoa falou alguma coisa contra o Espírito Santo, se a pessoa se comportou em determinado momento ou situação murmurando, e aí nós vamos usar aqui o próprio termo blasfemando, mas se essa pessoa hoje ela se encontra quebrantada, convencida do seu pecado, arrependida do seu pecado, o pecado que ela realizou não se encaixa dentro do que Jesus está colocando aqui. Se encaixa dentro de que princípio? Quando Jesus coloca no versículo de número 28, dizendo assim: em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Então, perceba como há essa preocupação no próprio texto de apresentar aqui uma palavra de esperança para pessoas que pecaram contra Deus, contra o Filho, contra o Espírito, mas para diferenciar esses pecados desse outro pecado aqui, que é tido como pecado de blasfêmia. Perguntas, dúvidas? Versículo 31 ao verso de número 34, Marcos retoma a primeira narrativa, o primeiro relato que foi introduzido no verso 20, dizendo agora, ou concluindo, a compreensão dos seus familiares, a vinda dos seus familiares e apontando para quem são os verdadeiros discípulos de Cristo. Dúvidas, perguntas? Chegamos ao final, então, do nosso encontro. Chegamos também ao final dessa abordagem
de Marcos, do texto narrativo. No nosso próximo encontro, que vai ser também o nosso último, espero não poder ver ninguém na semana que começa no dia 21, tá bom? Então, espero não poder ver ninguém recuperando nota. Já estamos no final. O nosso último encontro de aula realmente vai ser na próxima semana. E aí, a semana seguinte vai ficar para poder, caso alguém precise fazer recuperação, a gente aplicar na segunda-feira esse trabalho para que você consiga recuperar uma das suas notas. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Que Deus abençoe a todos. Então, até a próxima semana. Valeu, professor. Obrigado aí. Um abraço.